Começa agora mais um programa CP Terapia, produzido por psicólogos e psiquiatras, colaboradores da Rádio CPT. Olá, está começando mais um CP Terapia, na rádio que é uma boa companhia para você. O meu nome é Anne Figu, sou psicóloga da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. No programa de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a educação sexual. Para adentrar no assunto, nós vamos definir primeiramente dois conceitos, o conceito do sexo e o conceito da sexualidade. O sexo, ele está atrelado mais à relação a dois, à reprodução, à relação entre um casal, e a sexualidade, ela já engloba diversos fatores. A sexualidade, ao contrário do que muitos pensam, ela está dentro de nós desde quando nós nascemos. A sexualidade, ela fala sobre os nossos costumes, sobre a nossa cultura, sobre os nossos valores, sobre a nossa representatividade, sobre o carinho, o afeto, o nosso corpo, o nosso toque, a maneira como nós nos enxergamos. Então a sexualidade, ela engloba todo um contexto muito distante apenas do que só o sexo. Quando nós vemos o tamanho da sexualidade, tudo que ela engloba, o sexo fica só uma coisa pequenininha. Então, a sexualidade também, ela está muito atrelada à nossa religião também, à nossa cultura, à forma como nós enxergamos e como nós desenvolvemos a sexualidade durante toda a nossa vida. A educação sexual, ela é de extrema importância, mas nós sabemos que ainda é muito difícil que alguns pais consigam ter a dinâmica ou consigam conversar de uma maneira tranquila ainda com seus filhos sobre a sexualidade. Ainda é algo que muitos têm um pouco de vergonha, até porque muitos cresceram, sem ter esse diálogo com seus pais também. Nas escolas começou a se adentrar a cultura da educação sexual também, que de certa forma foi mal vista, mas por isso que nós vamos conversar hoje sobre a educação sexual e a sua importância. Na educação sexual, nós estamos exclusivamente fugindo desse conceito de sexualidade erotizada que nós vemos tanto hoje na nossa sociedade, na nossa cultura. Nós temos essa sexualidade erotizada nas músicas hoje, nos programas de televisão, nós vemos na internet, de muito fácil acesso também, uma política de sexualidade erotizada. Nós vemos também muita objetificação dos corpos, tanto dos homens quanto das mulheres, e isso vai influenciando a nossa sociedade, as nossas crianças também a desenvolverem uma visão da sexualidade erotizada, uma visão da sexualidade de qualquer maneira, Por exemplo, como vemos nas músicas hoje em dia, uma objetificação muito grande dos corpos. Então, como também o primeiro acesso, nós sabemos que de muitas pessoas, o primeiro acesso ao conteúdo sexual é através da pornografia. Isso vai criando uma distorção da sexualidade muito grande, fazendo com que isso também venha trazer adoecimento nas relações. A partir do momento em que tem-se uma educação sexual correta e saudável, nós estamos ensinando aos nossos jovens e aos nossos pequenos, principalmente, a entender a sexualidade de uma maneira genuína e pura como ela é, e a desenvolver essa construção de uma maneira saudável. Por exemplo, quando conversamos com as crianças bem pequenininhas, de 2, 3 anos, sobre o seu próprio corpo, nós, além de estarmos prevenindo os abusos sexuais, nós estamos ensinando ela a respeitar o seu próprio corpo e a respeitar o corpo do próximo. Quando nós conversamos com as crianças pequenas sobre aonde nós devemos tocar, quais são as partes do corpo, o que é privado, o que é público, o que ela gosta, o que ela não gosta, a gente está evitando e prevenindo que outras pessoas possam chegar no corpo da criança e tomar aquilo como delas, Então, por exemplo, se chega um adulto
onde a criança não se sente confortável e toca em uma parte do seu corpo que ela não gosta, nós devemos ensinar a ela a conversar sobre isso, a falar para um adulto no qual ela se sente confortável, dizendo sobre aquilo que ela não gostou, e nós estamos ensinando ela a respeitar o seu próprio corpo, como também respeitar o corpo das outras crianças, não é mesmo? Por exemplo, na escola, quando éramos pequenos, era muito comum que os meninos viessem e passavam a mão nas meninas, e as meninas iam lá e batiam nos meninos. Isso era visto como engraçado, como comum. Mas nós vemos isso, que é visto de uma raiz muito séria na nossa sociedade, que é a maneira como a gente vê o nosso corpo e a maneira como a gente vê o corpo do outro. Quando a gente conversa também sobre a sexualidade, sobre o sexo em si também, nós estamos principalmente prevenindo as doenças sexualmente transmissíveis. Porque, ao contrário do que muitos pensam, com esse livre acesso, um acesso muito fácil a conteúdo sexual, os jovens, as crianças, elas também estão vendo e percebendo, como eu faço isso. Então elas veem ali, por exemplo, em vídeos, né, pornográficos que aparecem, e fazem de qualquer jeito e sem ter um conhecimento específico. Então isso pode acarretar a sérias doenças sexualmente transmissíveis, como também a gravidez indesejada na adolescência ou a gravidez precoce. Por isso que é muito importante para os pais e para os educadores a conversa sobre educação sexual de uma maneira saudável, para que, primeiro, as pessoas não cresçam com essa ideia de sexualidade erotizada, como sexualidade de uma maneira suja e impura, porque ela existe e porque ela é necessária. Então é muito importante conversar sobre a respeito do seu próprio corpo, sobre a respeito do corpo do outro, sobre também como desenvolver o sexo de uma maneira saudável para que seja prevenida essas doenças e a gravidez indesejada também. Então o programa de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência e não esqueça de divulgar os nossos vídeos nas suas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo programa. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.